Vamos agora direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre vacinação de crianças, o avanço da Ômicron, as perspectivas de controle da pandemia. Eu converso com o Renato Kifuri, pediatra e infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar com vocês aqui de novo na Gazeta. Bom, doutor Renato, nós conversamos sobre pandemia, tratamentos, desde o começo mesmo da pandemia. Já falamos várias vezes sobre medicamentos e nós temos, desde a semana passada, uma grande polêmica em relação àquela nota que foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Gerou, inclusive, ação junto ao STF. Ministra Rosa Weber deu um prazo aí de 5 dias para o secretário do Ministério, Hélio Angotti Neto, explicar o porquê deles terem colocado isso, porque eles republicaram a nota, tiraram uma parte em que eles falavam que não havia segurança comprovada de vacina, mas sim da hidroxicloroquina, mas continuaram defendendo o uso do kit Covid. O senhor, como médico, com toda essa experiência que eu estava falando, como é que vê essa insistência do Ministério da Saúde em defender o kit Covid? Olha, é lamentável, né? Não tem outra palavra para dizer, Denise, que não seja a palavra lamentável. Esse kit enganação que se tentou colocar para a população brasileira trouxe tanto prejuízo, tanta prescrição equivocada de colegas que eventualmente acreditaram nessas recomendações, que lá atrás existia alguma dúvida, mas é inacreditável que depois de 2 anos ainda haja uma recomendação de tratamento precoce com corticoide, com antibióticos, com remédios para malária, com remédios para verme. Isso em nenhum lugar do mundo faz isso e nós aqui estamos discutindo. Nessa altura do campeonato, não é só uma questão de lamentar, eu acho que é uma questão criminosa. Você colocar num documento oficial do governo, depois de uma longa publicação, de uma longa divulgação de especialistas encaminhando para a Comissão de Incorporações de Tecnologia, a Conitec, de um documento do que funciona, do que não funciona. Essa documentação é rejeitada e é publicada uma nota como aquela, se ela não for retirada imediatamente, por via judicial que seja, e infelizmente vamos ter que recorrer à justiça para trazer saúde para a população brasileira, não tem outra palavra a ser dita que não seja lamentável. É triste, uma página triste da história da saúde pública brasileira. E nós vimos muita resistência do Ministério também em relação ao início da vacinação de crianças, que está avançando com muita rapidez, principalmente depois da autorização do uso também da Coronavac. E o senhor, como especialista aí na área, em pediatria, como é que o senhor vê essa proteção que se dá agora às crianças a partir de 5 anos? Não, absolutamente necessária, né? A gente sabe, Denise, que as crianças, embora desproporcionalmente acometidas pelas formas graves da Covid-19 quando comparadas aos adultos, não tem uma doença negligenciável, não. Não são raros os casos de hospitalizações, são poucas, mas infelizmente ainda 300 mortes entre crianças entre 5 e 11 anos. Poucas quando a gente compara com os adultos, que foram muito mais, 600 mil mortes. Mas quando se compara com outras doenças do calendário infantil, a Covid-19 sozinha faz mais vítimas do que todas as outras doenças contra as quais prevenimos com vacinas. Então, não estamos nem falando de dor, de hospitalização, de sequelas. Covid longa, Denise, um estudo recente do Hospital das Clínicas mostra que 40% das crianças que têm Covid mantêm sintomas por 12 semanas. 3 meses ainda com distúrbio de sono, de aprendizado, distúrbios, fadiga, dificuldade respiratória, Covid que complica às vezes com síndrome inflamatória, aumento de casos de diabetes pós-Covid, problemas cardíacos pós a doença Covid, ou seja, você deixar hoje seu filho ter Covid, existindo uma ferramenta preventiva, a vacina, extremamente segura, realmente é um desserviço para a população, aqueles que advogam contra a vacinação. Felizmente, o brasileiro não tem dado muita bola para isso, não tem vacinado muito bem toda a sua população. Com certeza. Agora, doutor Renato, há uma vulnerabilidade maior das crianças à Ômicron, porque tem essa questão de não terem sido vacinadas antes, mas a gente vê um aumento dos casos de internação, inclusive nos Estados Unidos, inclusive utilização de UTI aqui em São Paulo, no Brasil, não é? É verdade, há um desvio natural da faixa etária onde a gente tem mais casos, Denise, para a população não vacinada. Lá atrás, quando nós começamos a vacinar os idosos, a ocorrência de casos em adultos jovens aumentou. Alguns até diziam que a epidemia rejuvenesceu, a variante está pegando mais adultos jovens. Ela vai em busca dos não vacinados.
daqueles mais vulneráveis. Então, quando a gente vai vacinando os adultos, o público hoje que não teve oportunidade de receber nenhuma vacina, a grande maioria são as crianças. E essa população acaba não só percentualmente tendo esse desvio, mas em números absolutos também aumentam quando a gente vê novas ondas como a Ômicron. Então, afeta a todos, entre os não vacinados afeta mais do que entre os vacinados, e a criançada hoje responde por uma parcela maior do que responderia tanto de casos leves, moderados e graves no começo da pandemia. Infelizmente, nós estamos assistindo, nós precisamos de vacinas para todas as crianças. Os estudos em menores de 5 anos continuam avançando, com a Coronavac a partir dos 3, com a Pfizer a partir dos 2. Acreditamos que até o final do primeiro semestre nós já tenhamos vacinas também para os pequenininhos. Agora, algumas cidades, o noticiário se refere principalmente ao Rio de Janeiro, estão pedindo dos pais o termo de responsabilidade na hora de aplicar a vacina, não é? O Ministério da Saúde também, depois de muita polêmica, acabou não exigindo que houvesse uma indicação médica para vacinação, como se pensou originalmente. Agora, o senhor que sempre lida com imunização, como é que vê esse pedido do termo de responsabilidade? E mais, a gente vê uma discussão agora jurídica quanto à possibilidade de punição daqueles pais que não vacinarem os filhos. Olha, Denise, esse é um dos pilares de programas de vacinação de sucesso, é a confiança da população. Na hora que o ministro, o ministério, o presidente diz que não vai aceitar a vacina sem autorização dos pais, que não quer que a vacina seja obrigatória, isso repercute na população, na confiança, até dos profissionais da saúde, que ficam inseguros, nunca fizeram isso com nenhuma vacina, né, do calendário, por que eu tenho que fazer com essa vacina agora? Essa fake news, entre aspas, acabou sendo derrubada, mas o estrago acabou sendo feito em alguns locais, infelizmente. Mas eu acho que a orientação que vier das secretarias estaduais de saúde, não exigindo essa carta, essa autorização, é claro que a presença dos pais por si só já garante ali que há uma aceitação da família em vacinar suas crianças. Então, eu acho que esse é mais um problema que a gente está colhendo daqueles que, dentro do Ministério, infelizmente, advogaram contra essa vacinação. E em relação à obrigatoriedade de vacinação, a vacinação no país é obrigatória, está no Estatuto da Criança e do Adolescente há décadas. E até hoje, nós nunca utilizamos esse instrumento de obrigatoriedade, de coerção, de tirar a guarda da criança, da família, porque ninguém vacinou. Acho que são 4 ou 5 situações que acabaram sendo discutidas no tribunal. Depois de 40 anos de programa de imunização, com mais de 17 vacinas, a gente não tem este problema, né? Não punir a criança não admitindo o ingresso escolar porque não tem vacina é puni-la 2 vezes, deixá-la sem educação e sem saúde. Não tem cabimento a esse tipo de lei. O Estado tem como norma obrigar a vacinação, mas o caminho não é a coerção, o caminho é o esclarecimento. A grande maioria das crianças que se matriculam em escolas e não estão com a carteira em dia, não estão porque são contrárias à vacinação, não porque esqueceram. A oportunidade da matrícula escolar de esclarecer, de encaminhar para a unidade de saúde, de atualizar o calendário vacinal, é fundamental para recuperarmos atrasos vacinais. Então essa é a ideia, apresentar na matrícula, orientar as vacinas que faltam, mas jamais deixar uma criança fora da escola, ainda mais num país como o nosso, por conta da vacinação. É punir 2 vezes as crianças. Agora, doutor Renato, em relação aos sintomas, como é que se identifica indícios de que pode ser Covid ou uma gripe mais séria, principalmente nas crianças que não estão vacinadas, mas hoje a gente vê inclusive os adultos, qualquer dor de garganta, a pessoa fica apavorada, tenta fazer exame, a gente não tem exame suficiente, falta para as crianças também. Em que momento se acende a luz amarela? Olha, pode ser Covid, pode ser alguma coisa mais séria. Olha, esse é um problema que a gente está vivendo com a Ômicron, então talvez esse seja um dos grandes características que a Ômicron tem e por isso de alta transmissibilidade. Ela mascara muito os quadros iniciais. Você acorda às vezes com uma simples dor de cabeça, quem de nós aqui não tem uma dor de cabeça de vez em quando? Você acorda às vezes com o nariz mais congestionado, achando que é uma alergia, a garganta arranhando um pouco, e você muitas vezes demora para reconhecer que aquilo é um sintoma muito leve, né, de vias aéreas superiores, confunde com outros resfriados e outros quadros alérgicos até. E na verdade, quando você vai suspeitar, muitas vezes você já está no 2º, 3º dia de doença e já conseguiu aí, infelizmente, contaminar muita gente.
Então, esse é o grande mérito que a Omicron tem. Ela traz quadros leves, mérito para ela, claro, quadros leves iniciais de difícil reconhecimento. E aí acaba se espalhando de maneira mais fácil. Então, a recomendação hoje é qualquer sintoma respiratório que não lhe pareça normal, tosse, uma garganta arranhando, dor de cabeça, febre, uma febrícula, um mal-estar, uma dor de cabeça, suspeite. Mas você disse bem, o problema é que nós não temos testes para testar com tanta frequência cada vez que a gente tem um sintoma desse. E muitas vezes isso é um dificultador de nós localizarmos os casos, isolar esse indivíduo positivo, rastrear os seus contatos. Então nós temos um longo chão ainda, infelizmente, para ter um sistema de testagem, de isolamento, de rastreamento efetivo que possa colaborar, né, para a diminuição da circulação da Covid-19. Mas essas são as dicas principais. E para as crianças não é diferente, especialmente se você tem um contato de um caso confirmado, alguém na família com Covid, teve junto, essa luz deve acender mais ainda. Agora, doutor Renato, de qualquer forma, mesmo apresentando aí sintomas mais leves, especialmente entre os vacinados, a Omicron assustou pela velocidade com que se espalhou pelo mundo. Novos recordes estão sendo batidos. Os números, por exemplo, da semana passada, de acordo com a OMS, nunca foram registrados. A gravidade só não é maior por causa da vacinação. O senhor daquele grupo aí, daquela parcela da área científica que acha que depois dessa experiência a gente pode controlar mais a pandemia, ou há uma possibilidade maior de vir uma variante que leve a uma nova onda? Olha, essa opinião é difícil arriscar a dizer, Denise, porque quem acha uma coisa com muita convicção ou outra corre o risco de se enganar. Nós já achávamos em outras ondas, como a da Delta, que rapidamente se espalhou, que talvez fosse algo próximo aí da última onda, que essa variante imunizaria boa parte da população e dificilmente surgiria outra. A Omicron veio para desmentir esse racional. Então, dizer ou acreditar, gostaríamos muito, né? Todos nós gostaríamos de achar que a onda da Omicron é a última onda que nós vamos vivenciar e que o vírus se adaptará e novas variantes não surgirão. Mas isso passa muito mais por um desejo do que um racional com evidências científicas que apontem nesse sentido. Eu acho que é cedo para fazer qualquer tipo de, vamos dizer, imaginar de futurologia em relação ao que vai acontecer com a Covid-19. Enquanto vivenciarmos uma pandemia, não temos outra alternativa senão utilizarmos as ferramentas que dispomos. O distanciamento, a máscara, nos momentos de maior circulação, e a vacinação, a mais alta porcentagem da população vacinada no país para ajudar a controlar. E vamos monitorando o que vai acontecendo com a pandemia até que esse período pós-pandêmico chegue. Mas nós não podemos acostumar, quando nós estamos vendo momentos como hoje, com 300 mortes por dia, 300, Denise, são 10 mil mortes por mês. Nenhuma doença prevenível por vacina mata 10 mil pessoas por mês no país. Isso não é normal, nós não podemos nos acostumar com números como esses e achar que está tudo bem. Não está nada bem, nós estamos no meio de uma pandemia e precisamos nos cuidar. É isso, ouvimos Renato Kifuri, pediatra, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutor Renato, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, é sempre um prazer, uma boa noite e vamos em frente. Laerte, você.